eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 18. Para os pastores e líderes que estão aqui de toda a parte do Brasil e de outros países, deixa eu só explicar. Toda terça-feira à noite temos o TADEL, que chama-se Treinamento Avançado de Líderes. É uma sigla, né? TADEL. E hoje eu quero falar para os líderes de célula e para os futuros líderes de célula. Se você ainda não é líder de célula, eu creio que você vai se tornar um líder de célula. E eu gostaria, o tema da minha palavra hoje é o líder de célula do jeito que Deus gosta. Amém? Você sabe que infelizmente às vezes existem pastores e líderes de célula que num certo sentido eles são do jeito que o diabo gosta. Fala para o seu vizinho, fala assim: cruz credo, eu e você não, irmão, em nome de Jesus. Veja bem, escuta bem. Eu quero falar hoje sobre o líder de célula do jeito que Deus gosta, não do jeito que o diabo gosta. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo de um povo que simbolizam o pastor ou líder de célula do jeito que o diabo gosta. Tá? Olha só, interessante, Juízes capítulo 18. Antes de falar por que era do jeito que o diabo gosta, vamos ver por que o diabo gosta tanto. Porque eles estavam realmente tendo certas qualidades que o levavam a poder o maligno se manifestar por completo. O que o diabo vem para fazer? Pois é, você já notou que não fala matar e roubar e destruir, não, é roubar primeiro. Primeiro ele te rouba do conhecimento da palavra, te rouba da sua identidade, te rouba de certos princípios profundos para depois te matar e destruir. Então, veja aqui em Juízes capítulo 18, o resultado desse povo que simboliza, nessa minha mensagem, esse povo simboliza o líder cristão, o líder de célula, o pastor, o cristão, que infelizmente, que é do jeito que o diabo gosta. Olha só, Juízes capítulo 18, versículo 27 a 28. Levaram eles o que Mica havia feito, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís. Então, esse povo se chama Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Então essa cidade foi totalmente destruída no fogo, do jeito que o diabo gosta. Foram feridos na espada, foram mortos do jeito que o diabo gosta. Por quê? Porque essa cidade tinha certas qualidades que o fizeram totalmente vulnerável aos ataques do inimigo. Olha o que diz, versículo 28. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade. Aí agora já está falando sobre a tribo de Dan, que havia conquistado e destruído essa cidade. Então a tribo de Dan reedificou a cidade e reedificaram a cidade e habitaram nela. Agora olha mais em frente, no mesmo capítulo, Juízes capítulo 18, versículo 7. E nós vamos ver aqui 4 coisas impressionantes que esse pessoal praticou, que simboliza um líder que o diabo gosta. Versículo 7. Partiram 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios. Diga, costume dos sidônios. Eles tinham costumes errados. Segunda coisa, em paz e confiado. Diga assim, confiado. Eles tinham um falso senso de segurança. Nenhuma autoridade havia. Diga, não se submetiam à autoridade.
por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então a quarta coisa, que eles não tinham aliança com mais ninguém. Agora, vamos ver então o líder de célula do jeito que Deus gosta. Primeiro segredo: o líder de célula do jeito que Deus gosta é porque ele tem um compromisso com a santidade. Diga assim: um compromisso com a santidade. Meu querido, não tem jeito de você realmente agradar o Senhor e ser o tipo de líder que Deus gosta, se você não tiver um compromisso absoluto de viver uma vida em todas as áreas de completa santidade. De completa santidade. Sabe, eu fico abismado como tantos líderes de célula, tantos pastores ao redor do Brasil e do mundo, às vezes são como Laís, essa cidade que tinha o costume dos sidônios. Agora, esse costume dos sidônios é interessante, porque apesar de ser uma civilização até avançada, ela seguia deuses horríveis como Baal, Asterote, enfim, deuses horríveis. Só para você ter uma ideia, a Jezabel, a rainha Jezabel, que foi talvez a pior mulher da história do mundo, ela veio desse povo sidônio. O pai dela era rei dos sidônios. E aqui fala que Laís estava andando segundo o costume dos sidônios. Então você vê que ela, aqui a Bíblia fala, e eu creio que é como se a Bíblia estivesse falando, inclusive os teólogos dizem que é como se fosse um ditado que tinha naquela época: é um país tranquilo, um país cheio de paz e seguro, entre aspas. Por quê? Porque era um país que uma cidade onde tudo indica havia muita imoralidade, muita coisa errada acontecendo, muita falta de santidade. E isso realmente abre a porta para o diabo, meus irmãos. Eu vou te falar o seguinte: a Bíblia fala, saiba que o seu pecado vai te achar. Deixa eu te falar uma coisa: tem pessoas que pensam que pode ficar brincando com o pecado, pedindo perdão a Deus, e que tudo vai continuar normal. Não vai, não vai, meu irmão. O preço, se você pudesse ver no mundo espiritual o que o seu pecado faz, não só ao coração de Deus, que é o mais sério, que machuca o coração de Deus, mas para a sua própria vida, para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, como o pecado abre a porta para o diabo entrar ao fio da espada e destruir e queimar você, como essa cidade ficou toda queimada e destruída, porque era do jeito que o diabo gostava. Mas eu vou te falar uma coisa: eu creio que Deus está levantando uma nova raça de líderes, que é do jeito que Deus gosta, que tem um compromisso com a santidade, para a glória de Jesus. Eu vou te falar, Deus está levantando uma raça de pessoas que têm compromisso com a santidade, que falam assim: venha o que vier, custa o que custar, eu vou pagar o preço necessário, mas eu vou andar em santidade. Eu vou andar em santidade. Sabe, a Bíblia fala vez após vez, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele fala aos líderes, ele fica falando: olha, mantenha a fé viva, mas mantenha uma consciência limpa. Mantenha uma consciência limpa. Sua consciência está sensível. Tem crente que está tão insensível que peca e nem pede perdão a Deus. Se machucou um irmão, pede perdão para o irmão, mas para Deus, que é o principal, sabe, que dê aquele senso do temor de Deus, aquele senso de que eu machuquei o coração de Deus. Saul era assim: Samuel, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Mas em nenhum momento você vê Saul pedindo perdão a Deus. Enquanto o Davi, mesmo depois de indiretamente cometido assassinato, cometeu adultério, machucou tantas pessoas,
mas ele grita: contra ti e contra ti somente eu pequei. Porque ele entendeu que o seu pecado, acima de tudo, machucava a Deus. Ele entendeu a seriedade de andar em santidade. Ele entendeu a seriedade das brechas que o pecado abre. A Bíblia fala: não vos enganeis, meus irmãos, de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. O que semeia para a carne vai colher corrupção, meu irmão, destruição. Eu vou te falar, nós não podemos brincar com o pecado. Você tem que tratar o pecado com uma santa indignação, com uma santa intolerância. Tolerância zero. Deixa eu te falar uma coisa: nós temos que ser apaixonados pelas pessoas, não podemos tratar as pessoas ruins, mas o pecado nós temos que tratar com muita seriedade. Eu nunca vou esquecer, um dia eu estava num ônibus urbano em Belém, e o ônibus ia demorar tanto para chegar onde eu estava indo, porque ficava parando. Sabe como é o ônibus da cidade? Mas finalmente eu pude achar um lugar para sentar, porque alguém levantou para sair num ponto e ainda estava bem longe. Eu falei: vou aproveitar, tirar tempo com Deus, meditar na palavra. E eu cheguei naqueles versículos que falam assim: se o teu olho te pecar, arranca fora teu olho, que é melhor você ir para o céu com um olho só do que você ser jogado no inferno, lago de fogo, com 2 olhos. Se teu braço te faz pecar, corta fora logo o seu braço, porque é melhor você ir para o céu só de um braço do que você ser jogado no inferno, no lago de fogo, para toda a eternidade com 2 braços. E eu falei: Deus, o que o Senhor está querendo dizer? Eu acho que o Senhor não está querendo que eu pegue uma colher e faça assim com o meu olho e arrancar o olho, né? Pegar um serrote e cortar o braço. O que o Senhor está dizendo? Foi muito claro a voz de Deus, muito claro. Ele falou: o que eu estou dizendo é que para você odiar o pecado com tal veemência, que você vai fazer qualquer ação drástica que necessário for, para nunca mais pecar. Para nunca mais pecar. Qualquer ação drástica que for. Se for preciso contar seu pecado para o mundo todo, conta. Mas não peca mais. Não peca mais. Tem gente que está tão com medo: o discipulador vai falar para os outros. Ele está muito mais com medo de resguardar sua reputação do que ele venceu o pecado. Eu lembro quando eu me abri com o meu discipulador e vomitei, e uma hora eu estava falando tão alto, aí eu pensei: meu Deus, eu acho que tem pessoas não muito longe que vão ouvir o que eu estou falando. Aí eu pensei: sabe uma coisa? Em um certo sentido, não estou nem aí se elas ouvirem, porque vai ser daqui para trás na minha vida, porque daqui para frente eu vou manter uma transparência tão grande, e eu vou andar em vitória. Eu vou andar em vitória. Diga: consciência limpa, coração puro. Diga: coração puro. Sabe, o maligno é tão sujo, ele quer fazer a gente pensar que qualquer pessoa ingênua tem um coração puro. E as pessoas até falam, quando alguém é ingênuo, fala assim: ele é tão puro, né? Eu vou te falar, não é isso que a Bíblia chama de coração puro. E às vezes os que têm coração puro mesmo são tidos como ingênuos, quando não são ingênuos. Eles só têm um coração puro. Qual a diferença entre um coração limpo e um coração puro? Eu gostei muito da ilustração que eu vi uma vez o pastor Marcelo dar. Gostei demais. Ele falou assim: olha, se eu pegar um copo com água cheio de lama, aquilo está sujo, não está limpo nem puro. Agora, se eu pegar um copo com limonada bem feita, ele está limpo, mas não está puro, porque é mistura de água, limão, suco de limão e açúcar. Então não está puro, mas está limpo. Tem gente que tem até uma consciência limpa, mas não tem um coração 100% puro. Um coração 100% puro é quando não tem misturas. Quando não tem misturas, quando o seu foco só é Jesus, o seu foco só é Ele, e é só as vidas, o seu coração está nele. Tem gente que está muito mais com o coração no seu ministério, de ter um nome, de ir longe no sentido de ficar famoso.
essas pessoas não vão chegar a lugar nenhum. Talvez até diante dos homens podem receber alguns aplausos, mas mais cedo ou mais tarde vão quebrar a cara. Por quê? Porque o coração não está puro. Talvez até esteja limpo, talvez nem tenha pecados horríveis, mas não está com o coração puro. Não é um coração que quer a vontade de Deus acima de tudo. O que é a vontade de Deus? Tem muita gente muito mais interessada em edificar o seu ministério do que realmente ver pessoas resgatadas do inferno e transformadas. Que Deus nos dê um coração puro. Sabe, eu aprendi uma coisa muitos anos atrás que me abençoou tanto. Você pode escolher a induzir o seu coração para ser só totalmente de Deus. Você pode escolher falar assim: Deus, eu quero só viver só para o Senhor. Eu quero estar focado no Senhor. E você não tem que estar nem na obra tempo integral para ter um coração puro. O que você tem que estar é 100% dele, é totalmente jogado aos pés dele. Uma pessoa que respira a presença manifesta de Jesus e cultiva a intimidade com Deus. Diga: coração puro. Outro segredo para poder colocar em prática esse compromisso com a santidade é tendo um discipulador aonde realmente você põe em prática. Sabe, gente, não basta ter um discipulador. Tem pessoas que agora tem um discipulador, está resolvido. Não está não. Se você não praticar o discipulado de verdade, se você não viver verdadeiramente transparente, não está resolvido não. No certo sentido, você está pior do que antes, porque agora você não tem desculpa. Você não tem desculpa nenhuma. Você tinha que estar sendo transparente constantemente com o seu discipulador. E eu vou te falar, o diabo é muito sujo. Ele até às vezes permite que você tenha um poderoso discipulador ou uma poderosa discipuladora, só para te convencer depois que não é necessário você viver constantemente sendo transparente com seu discipulador. E eu vou te falar, uma das maiores delícias da minha vida tem sido viver uma vida de transparência com meu discipulador. É muito gostoso, é muito gostoso. E eu vou te falar, vale a pena, vale a pena. Diga: um compromisso com a santidade. Mas olha que mais aqui fala. Eles viviam, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Diga: confiado. Isso fala de uma falsa segurança. Aquela pessoa que está muito certa que ela está tudo bem. Meu irmão, eu vejo aí a falta de duas coisas: do temor do Senhor e a falta de quebrantamento. Então, o segundo segredo para ser um líder de célula do jeito que Deus gosta é você ter um compromisso com o temor do Senhor e o quebrantamento. Diga: um compromisso com o temor do Senhor e o quebrantamento. Obadias capítulo 1 versículo 3, a palavra de Deus diz assim, falando sobre o povo lá de Edom, ele diz o seguinte: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Olha aqui para mim, queridos, tem muita gente, tem muitos pastores e líderes que eles acharam que nunca ia acontecer com eles, deles caírem em adultério, deles serem envergonhados publicamente, deles serem desmoralizados e terem que sair do ministério. Não, comigo não acontece isso nunca. Comigo isso nunca vai acontecer. Sabe o problema? Falta de temor do Senhor, falta de quebrantamento. A soberba de teu coração te enganou. A soberba é uma coisa tão infernal, tão diabólica, porque a pessoa começa a pensar que ela não é capaz de cair. A Bíblia fala: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Você sabia que não é falta de fé você ter muito cuidado? É falta de fé você ter medo. Você não deve ter medo do diabo, medo de cair, mas você tem que ter muito cuidado.
Não são duas coisas diferentes. Eu não tenho medo de atravessar uma avenida super movimentada. Eu não tenho medo, eu atravesso. Mas eu fico olhando, eu tenho muito cuidado, porque eu sei que os carros podem vir com uma grande velocidade. Então, você tem que ter muito, muito cuidado nessa vida cristã. Você quer ser um líder cristão? A Bíblia fala em Tiago, ele estava falando com novos convertidos, ele falou: não sejais muito de vós mestres, sabendo que nós, os líderes, os mestres, haveremos de sofrer maior juízo. Será que o diabo não ataca mais os líderes do que os liderados? Ataca, meu irmão, isso é uma realidade. Então, meu irmão, deve dar um temor de Deus, um quebrantamento tão grande. Olha para o seu vizinho e fala assim: não deixe que a soberba do teu coração te engane. Amém? Irmãos, eu sou muito fã, não do jeito que ele ficou depois, mas do jeito que Saul era no começo da sua vida e do seu ministério. A Bíblia fala que Deus mudou o coração dele, ele se tornou um outro homem, um profeta de Deus, um homem tão quebrantado. Apesar de ser alto, bonito, cheio de qualidades, ele era muito humilde, se escondeu, não queria ser aplaudido. Quando ele finalmente foi coroado rei, a Bíblia diz que ele fez festa junto com todos os homens, e que ele foi para sua casa normalmente, em vez de querer construir um grande palácio. No começo ele era tão quebrantado, tão cheio do temor do Senhor. Ele mesmo falava: Deus que nos deu a vitória, não foi eu não. Você lê a vida de Saul no começo, era uma coisa linda. Mas uma coisa que me chamou a atenção lá, sobre a vida de Saul lá no começo, que fala que ele era tão humilde, tão quebrantado, mas que alguns homens de Belial o desprezaram. Todo líder que é verdadeiramente quebrantado, ele é desprezado pelos homens de Belial, porque os homens de Belial gostam de alguém que é um líder forte, que vai impor as coisas sobre eles. Os homens de Belial gostam desse tipo de líder. Por quê? Porque eles um dia sonham em ser esse tipo de líder, um líder que impõe as coisas, um líder que o mundo chama de um líder forte, um líder que o mundo fala que esse é bom. Mas quando se encontra um homem quebrantado, os nobres são atraídos, mas os homens de Belial quer dizer pessoas que não prestam para nada, ou do diabo, eles são atraídos. Aliás, eles são atraídos para os arrogantes, mas para os líderes nobres, eles desprezam. E a Bíblia fala que homens de Belial desprezaram Saul no seu coração. Desprezaram Saul no seu coração. Outra coisa interessante, que a gente vê o exemplo de Jacó. Eu nunca deixo de ficar muito impactado pelo exemplo de Jacó. Jacó foi um mimadão da mamãe. Mimadão. A mãe sempre projetando ele, sempre ajudando ele a ter tudo o que ele queria. Ele já era um de 2 filhos só, de um homem riquíssimo, já estava destinado a ser um multimilionário daquela época. Mas não, ele queria mais, ele queria o direito de primogenitura, e por causa da mimação dele, ele foi, enganou, e aproveitou de Esaú na hora que Esaú estava com muita fome, e comprou o direito de primogenitura, trocando por um prato de lentilhas. Aí depois a mãe dele conspira com ele para enganar o pai, que já estava cego, dizendo que era ele, para ele poder receber a bênção do primogênito também. Agora escuta bem, veja bem, mimadão da Silva, ele sai de lá, olha só, ele sai de lá, porque o irmão quer matá-lo, então ele tem que fugir. Começa um período de quebrantamento, mas ele ainda está durão. Vai lá, aí ele já era um enganador, ele encontra com um pior enganador do que ele. Interessante, todo enganador vai sofrer com pessoas piores do que você. Fala assim, em todo tipo de enganador atrai enganadores piores do que ele. Meu irmão, às vezes eu vejo pastor
que reclama do seu rebanho, ó líder de célula que reclama dos membros da sua célula, com todo o carinho que eu digo, as suas ovelhas são reflexo de quem você é. Você atrai o tipo de pessoa que você é, e você ajude elas a se tornarem como você é. Está entendendo? Então, quando eu ouço um pastor elogiando demais as ovelhas dele, eu falo: poxa, esse pastor deve ser muito bom, porque se as ovelhas são tão boas, é um reflexo do pastor, né? Agora escuta bem, o Jacó atrai um enganador pior. Jacó sofre muita humilhação nas mãos de Labão, mas o Jacó não se quebrantou completamente. Ele foge, e ainda falando para Labão, depois que o Labão foge atrás dele: olha, Deus me abençoou e eu estou assim e tal. E ele realmente sabia que ele estava em cima da carne seca e o Labão lá embaixo. Aí, de repente, ele está voltando para a terra dele, e agora ele lembra: rapaz, o Esaú queria me matar, será que o Esaú ainda vai me matar? E agora? E o Jacó, irmãos, finalmente, volte-se para Deus, o Deus que ele havia encontrado lá em Betel, quando ele prometeu para Deus: se o Senhor me levar e me trazer de volta em paz, eu darei 10% de tudo que o Senhor me der. Ele vai tirar a noite em oração. E é interessante que quando ele está tirando a noite em oração, buscando a Deus, de repente Deus aparece para ele, e ele sabe que é Deus. Ele sabe que é Deus. Por que ele sabe que é Deus? Porque ele estava orando para Deus. E ele agarra e fala: eu não vou te soltar. E a Bíblia, pessoas falam: Jacó lutou com o anjo, mas não era um anjo, era Deus. Era o próprio Deus, né? Inclusive, até quando a Bíblia no Velho Testamento usa a expressão anjo do Senhor, isso é o que os teólogos chamam uma teofania, ou seja, Deus em forma de um homem ou em forma de um anjo. E era realmente Deus. E estão lá no escuro, e Jacó não solta, e Deus falando assim: deixa eu ir. E Jacó: não vou te soltar até o Senhor me abençoar. O que ele estava ainda? Atrás da bênção, atrás da bênção. Aí Deus toca na coxa dele. Deus realmente faz ele sofrer justamente fisicamente o que era para ele sofrer também espiritualmente. Ou seja, Deus toca no ponto nevrálgico da sua coxa, desloca a coxa, e ele: mas não vou te soltar. Aí está ficando claro, Deus não pode ser revelado às pessoas que não estão buscando a Ele. E ele sabe que logo as pessoas vão estar acordando, saindo da tenda e olhando para o outro lado do Val de Jaboque. Deus fala: eu tenho que ir, porque está ficando claro. Eu não me revelo a quem não me está buscando. E é como se Jacó estivesse respondendo: isso aí é problema seu, eu não vou te soltar. Não vou te soltar. Aí o que Deus faz? Olha só. Deus agora toca no ponto nevrálgico da vida espiritual de Jacó. Deus pergunta para ele: como é o seu nome? E Jacó sabia que ele era um enganador. Ele não tentou maquiar. E o que me toca, meus irmãos, esse quebrantamento do Jacó. Você talvez já ouviu essa história antes, mas o que me toca é esse quebrantamento de Jacó não tentar maquiar a coisa, dele não tentar dizer: eu sou neto de Abraão, filho de Isaac. Não, ele disse: eu sou Jacó. Jacó quer dizer enganador, eu sou enganador. É assim que eu sou mesmo. Ele se quebranta, e assim como agora a coxa dele estava deslocado, Deus havia tocado no ponto nevrálgico, não só fisicamente, mas espiritualmente. E Jacó se quebranta e declara quem ele é, e Deus o transforma e diz: seu nome não é mais Jacó a partir de hoje, é Israel. E você sabe que tudo isso aconteceu em Peniel, que quer dizer face de Deus. Mas o versículo que me pega, irmãos, me pega tão forte, é o versículo 31. Porque olha o que diz o versículo 31 de Gênesis 32. Só, ouça bem, olha o que diz: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Olha só,
para você atravessar Peniel, para você ter essa intimidade, você vai ter que manquejar, você vai ter que ser uma pessoa quebrantada. E é só quando você é quebrantado, quando você está manquejando, que você vai poder entrar no Peniel de Deus. E é só quando você entra no Peniel de Deus que o sol vai nascer para você, para o seu ministério. Tem muito pastor querendo que o sol nasce para o seu ministério. Tem pastor aqui clamando: Deus, nasce o sol no meu ministério. Tem líder de célula clamando: Deus, nasce o sol na minha célula. Ela nunca multiplicou. Deus, faça o sol nascer na minha célula, faça o sol nascer na minha igreja, no meu ministério, na minha vida espiritual, para vencer o pecado, seja o que for. Faça o sol nascer, Senhor. Mas o sol só nasce quando você atravessa Peniel. E você só vai conseguir atravessar Peniel manquejando. Escuta bem essa frase: nunca confie num homem de Deus que não manqueja, que não é manco. Nunca confie num homem de Deus que não está manquejando. Nunca confie. Nós não podemos julgar, mas às vezes eu bato o olho, eu vejo muita confiança, muita autoconfiança. É igual o povo de Laís, confiados, seguros. E eu confesso, eu tenho, o bom sentido da palavra, eu tenho medo de caminhar com pessoas que não manquejam, que não estão manquejando. Se você vê alguém que não está mancando espiritualmente, ajude-o, mas não ande muito perto. Não ande muito, porque ele está caindo no mesmo erro de Laís. O que diz a Bíblia? Era um povo em paz e confiado, uma segurança falsa, um senso de segurança falso. Olhe bem nos olhos do seu vizinho e fala assim: nunca confie num homem ou mulher de Deus que não está manquejando. Terceiro lugar, um compromisso com a submissão. Olha o que diz aqui sobre o povo de Laís. Não somente tinham o costume dos sidônios, não somente tinham uma paz e confiança falsa, mas olha, a Bíblia fala: nenhuma autoridade havia. Olha só, nenhuma autoridade havia sobre eles, não tinha líder nenhum sobre eles. E olha como essa poesia que o povo falava, porque era como se fosse um ditado da cidade deles: somos um povo em paz e confiado, nenhuma autoridade nós temos sobre nós para nos oprimir. Era uma poesia que eles falavam. Olha, nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Quer dizer, eles já olhavam para a autoridade com maus olhos. A autoridade oprime, então a gente não quer autoridade sobre a nossa vida. Eles já estavam interpretando tudo errado. Essa palavra que está traduzida aqui, oprimisse, no hebraico é a palavra kalam, que quer dizer ser reprovado, ser humilhado ou ser envergonhado. Em outras palavras, eu não quero líder nenhum sobre a minha vida para ficar me corrigindo, me envergonhando, me reprovando. Eu ficar me abrindo com as outras pessoas. Sai fora, pecado de Laís. Isso aí, meu irmão, quando a pessoa tem as atitudes de não ser uma pessoa submissa, de não querer nenhuma autoridade sobre a vida dela, é do jeito que o diabo gosta. Mas do jeito que Deus gosta, a pessoa não somente vai ter compromisso com a santidade, não somente vai ter compromisso com o temor do Senhor e com quebrantamento, mas também ela vai ter que ter um compromisso com a submissão à autoridade estabelecida por Deus sobre a vida dela. Compromisso de submissão com a autoridade de Deus sobre a vida dela. Provérbios capítulo 12, primeiro versículo fala assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento. Em outras palavras, quem ama a correção
ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Primeira vez que Deus me deu revelação desse versículo, irmãos, eu entrei em crise, porque eu lembrei de algumas vezes que os meus líderes haviam chamado a atenção, e mesmo que por fora eu me submeti, aqui dentro eu aborreci, eu não gostei daquilo, não senti bem com aquilo. Aí Deus falou para mim: você tem sido um estúpido, porque quem aborrece a repreensão é estúpido. Eu falei: Deus, me perdoe, de hoje em diante eu vou escolher a ser apaixonado por correção. Eu e a minha esposa, nós procuramos levar muito a sério qualquer coisinha que o pastor Paulo, o Jeff e a pastora Rebeca falam, a gente leva muito a sério. Nós entesouramos as repreensões, seriamente, nós entesouramos. Quem ama a repreensão, diz a Bíblia, é sábio. Eu quero ser um sábio, eu quero ser um sábio. Você já conhece em Hebreus 13:17, obedecer aos vossos guias e serem submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Em outras palavras, quando você não obedece seu líder, ou quando você mesmo obedecendo a ele, mas ele fica triste com você, quando ele vai orar para prestar conta sobre a sua vida, ele vai orar no tempo sozinho com Deus, ele está triste, o coração dele está sangrando, por causa das suas atitudes. A Bíblia fala: isso não aproveita a vós outros. Em outras palavras, isso não pega bem diante de Deus, isso não pega bem diante de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, raramente talvez você vai conhecer um pastor que já pisou na bola mais do que eu, que já falhou, que precisa tanto de continuar sendo discipulado toda hora eu sou transparente, confesso, eu preciso de ajuda, tantas pisadas na bola. Mas se tem uma coisa, uma razão que eu sei que Deus tem tido muita misericórdia sobre mim, é porque eu tenho levado esse versículo aqui muito a sério. Eu desafio qualquer um aqui da minha igreja, ou qualquer pessoa do planeta Terra, eu desafio minha própria esposa e meus filhos, para mostrar um momento em que eu até dei de entender qualquer coisa negativa sobre meus líderes. Muito pelo contrário, o temor do Senhor me leva, não só a não cortar a orla deles, mas muito pelo contrário, a amá-los, admirá-los, querer ser igual a eles e querer pensar igual a eles. Isso tem sido um dos maiores segredos da minha vida em ministério. Eu vou lhe dizer, se você quer ser um líder do jeito que Deus gosta, imagina eu. Não tem ninguém aqui mais fraco do que eu, se não fosse por Jesus. Se eu pude ser usado na misericórdia de Deus, não é por causa de mim, eu lhe garanto, é apesar de mim. Mas por quê? Porque Deus tem sido misericordioso. Mas eu aprendi esse segredo: se eu ficar na sombra da minha liderança, eu vou ficar na sombra também do Altíssimo. É tão gostoso, é tão glorioso. Eu não tenho sonho e desejo, e nunca desejo, não quero nunca ser o líder principal, não, de organização nenhuma, nem de igreja, nem da igreja da Paz de Fortaleza. Eu não sou o líder principal. O líder principal é o Espírito Santo. Debaixo do Espírito Santo tem o pastor Paulo Jeff, a pastora Rebeca, meus líderes, que eu sinto tão honrado. Quarto e último lugar, um líder de célula segundo o coração de Deus, ele tem um compromisso com o corpo de Cristo. A Bíblia fala que esse povo de Laís, eles, além de viver segundo os costumes dos sidônios, além de viver em paz e segurança falsa, além de não ter nenhuma autoridade sobre eles, eles não queriam nunca ser corrigidos, mas eles também não tinham trato com nenhuma outra gente. Eles simplesmente viviam isolados.
Quem anda sozinho vai cair, ou já caiu. Quem anda sozinho vai cair. Isso é um fato. Isso é um fato. Se eu pegar o meu braço, pegar um serrote, cortar fora o meu braço e jogar aqui na plataforma, o meu braço, esse braço vai apodrecer. Não tem jeito dele sobreviver isoladamente. E sabe, queridos, você deve aproveitar agora essa conferência. E até vocês, líderes de célula aqui de Fortaleza, aproveitem essa conferência também, para aprender com os pastores de fora. Nossa igreja tem tanto para aprender com as outras igrejas. E você, pastor e líder de outras igrejas, aproveita para sugar não só os irmãos aqui de Fortaleza, mas os outros pastores de fora, para aprender um com o outro. Vê um pastor que está rompendo, e aprenda com ele. Seja quebrantado, seja humilde para aprender um com o outro. Uma vez, eu e o pastor Geraldo, que hoje é o pastor titular de uma igreja de mais de 70 mil pessoas lá em Santarém, eu tinha levado o pastor Geraldo para a gente visitar uma grande igreja em São Paulo. E nós ficamos no hotel não muito longe, e ficamos lá de manhã, tarde e noite naquela igreja, por uma semana, indo para todos os cultos e todas as reuniões, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Aí eu estava usando o banheiro, quando eu voltei, o pastor Geraldo falou: a paz, um dos obreiros aí, ó, pastores, chegou para mim, chegou para o pastor Geraldo e perguntou: quem que vocês são? Eu acho que estava com medo, que talvez a gente era repórter, né, fazendo investigação na igreja, que ele está lá de manhã, tarde à noite, por uma semana. Quem que vocês são? Não, nós somos pastores lá do Pará. Mas vocês estão fazendo o que aqui? Não, a gente veio aqui para São Paulo com uma razão só: para aprender com vocês. Para aprender com vocês. Aí aquele obreiro falou assim, aquele pastor falou para o pastor Geraldo: que Deus me dê e nos dê essa humildade que a gente vê em vocês. Aí o pastor Geraldo me contou, né? Depois que eu saí do banheiro, o pastor Geraldo me contou a conversa. E eu falei para o pastor Geraldo: não é humildade não, ele está enganado. Ele não está vendo humildade em nós, ele está vendo honestidade. Poxa, os caras tão grandes, estão crescendo, estão ganhando alma. Nós estamos aqui só sendo honestos. Não leva humildade nenhuma, só leva honestidade de ficar aprendendo com os outros, fazer aliança com quem sabe mais. Me diga com quem tu andas, e eu lhe direi quem tu é. Se você ficar andando com um pastor de igreja pequena que só fica falando mal dos outros, fica falando mal de toda igreja grande, e fala que e as coisas estão piorando, e o anticristo está para tomar conta, e qualquer igreja grande, ela não é de verdade, ela é tudo falsa, é tudo marketing. Agora, começa a andar com essas feras aí do MDA. Me diga com quem tu andas, e eu lhe direi quem tu és. Olha para o seu vizinho e fala assim: a sua igreja vai crescer em qualidade e quantidade. Diga para ele: isso é só o começo, o melhor está por vir. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou te falar, eu sou apaixonado por Jesus. Eu apaixonado por esses irmãos queridos. Irmãos, vez após vez, isso já tem acontecido tantas igrejas que não são igrejas da paz, que aprenderam princípios que pela misericórdia de Deus, Deus nos ensinou princípios da palavra, e colocaram em prática muito melhor do que nós da igreja da paz. Aí nós da igreja da paz vamos correndo atrás do prejuízo, vamos aprender com eles. E a gente fica aprendendo um com o outro. Olha para o seu vizinho e fala assim: eu tenho tanto para aprender com você. Vamos crescer um com o outro, amém, queridos? Aleluia. Sabe, durante essa conferência, aproveite os intervalos para sugar um ao outro. Procura aqueles líderes que estão rompendo para a glória de Deus, olha, nós temos cada testemunho aí, irmãos, de igrejas que estavam com 60, agora está com 600 pessoas, depois de pouco tempo.
Igrejas que estavam com 100 agora estão com 1.500. Igrejas que, irmãos, é cada história, cada testemunho. Os pastores ficam vindo para mim contando. Hoje mesmo eu ouvi cada testemunho. Cada testemunho. Eu estou muito impactado. Eu vejo tanto que eu estou falando a verdade. Eu sei que eu tenho muito que aprender com vocês. Minha equipe, nós queremos aprender com vocês. Vamos crescer junto, é tão gostoso. Ninguém tem que ficar na poeira, só o diabo. Amém? Vamos crescer um com o outro, vamos aprender um com o outro. E isso é só o começo, em nome de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Está no ar, Portal MDA. Aqui você encontra notícias, artigos, ministrações, dicas e interatividade. Sempre com atualizações que enriquecerão sua vida e ministério. Olá, queridos e amados irmãos e irmãs de todo o Brasil e do mundo. Acompanhando a era tecnológica, lançamos o portal MDA, onde as informações chegarão a você com excelência e rapidez. Quero convidar você para fazer parte da mais nova evolução da visão do MDA. Você vai descobrir muitas informações, muitas coisas maravilhosas e com certeza isto é só o começo. Portal MDA. Vamos juntos ganhar muitas vidas e cuidar bem delas. Acesse e compartilhe www.portalmda.com.